Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meus queridos alunos. Boa tarde a todos inscritos no canal Física Show. Devido à crise da pandemia aí no Brasil, nós tivemos que paralisar as nossas atividades escolares, mas como sugestão da escola e do governo do estado que nós professores não tivéssemos em contato com os alunos, através do portal Aluno Online e também das redes sociais, foi sugerido que a gente realizasse algumas atividades. Então eu preferi gravar videoaulas e compartilhar com vocês através das redes sociais e do canal no YouTube Física Show. Então a gente vai dar continuidade das nossas aulas, dos nossos conteúdos, e hoje voltado para os alunos da segunda série. Então, de antemão, pedir para vocês, ao assistir esse vídeo, deixar lá o likezinho, curtir, se inscrever no canal e compartilhar com os colegas de vocês, sejam os colegas de sala, sejam os colegas de outras escolas, para que eles possam ter acesso às aulas, ok? Então vamos ao que nos interessa. Dando continuidade, nas aulas anteriores a gente falou sobre calor e nós vimos também ainda a forma de propagação de calor, Então a partir de agora a gente vai falar um pouco sobre a calorimetria, e na aula de hoje a gente vai ver tópicos relacionados à calorimetria, que é a quantidade de calor, o que seria quantidade de calor, o que seria caloria e o que seria capacidade térmica. Então, em virtude dos vídeos ficarem muito longos, então a gente dividiu essa aula em 3 partes, ok? Então vamos começar pela primeira parte, falar um pouco sobre esses 3 tópicos aqui, ok? Então a primeira coisa é definir o que seria basicamente o que seria calorimetria. Então, calorimetria nada mais é do que a parte da termologia que estuda os fenômenos relacionados à troca de calor. Então, nós vimos na aula passada que calor é uma forma de energia térmica em trânsito decorrente de quê? Da diferença de temperatura entre 2 corpos ou sistemas. Então, nós vimos que só existe calor se houver mudança de temperatura. Então, o que seria a quantidade de calor? Quantidade de calor nada mais é do que a energia, a medida de energia transferida de um corpo para o outro, podendo provocar um aumento de temperatura, apenas um aumento de temperatura, a qual chamamos de quantidade de calor sensível, ou até mesmo uma mudança de estado físico, a qual nós vamos denominar de calor latente, tá certo? Então nós temos 2 tipos de quantidade de calor: quantidade de calor sensível, quando ocorre apenas a mudança de temperatura, e temos a quantidade de calor latente, quando o corpo sofre a mudança de estado físico, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Caloria. O que seria caloria? Voltando anteriormente, a quantidade de calor ela é medida, é uma energia, então ela é medida em joules, mas a unidade mais usual é a caloria, e a gente vai ver mais adiante que uma caloria equivale a 4,18 joules, ok? Então, caloria nada mais é do que a quantidade de calor necessária para aquecer de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água sob pressão normal. Ou de forma mais simples, é a quantidade de calor que faz 1 grama de água variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, caloria é a quantidade de calor necessária que faz 1 grama de água variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ok? Então, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capacidade térmica, que a capacidade térmica
nada mais é do que a quantidade de calor que o corpo necessita para variar sua temperatura em 1 grau, e que ela não é uma característica da substância, pois ela depende da massa, isso sim é a característica do corpo, da natureza, do material que constitui o corpo, da sua temperatura e da sua pressão. Quanto maior a massa do corpo, maior a sua capacidade térmica e mais difícil o seu aquecimento. É por isso, gente, que quando a gente coloca um litro de água e no outra vasilha 2 litros de água para aquecer, logicamente o litro de água vai aquecer mais rapidamente, porque eu tenho uma quantidade de massa menor do que o outro recipiente, certo? Então, quanto maior a capacidade térmica, mais difícil o seu aquecimento. Então, se eu tenho uma massa maior, eu tenho consequentemente uma capacidade térmica maior. Então, com isso eu vou ter o aquecimento mais lento do que a outra quantidade de massa, mesmo sendo a mesma substância. Então, numericamente, a capacidade térmica ela é relacionada, entre a quantidade de calor recebida ou cedida por este corpo e a correspondente variação de temperatura que ele sofre. Logo, a capacidade térmica matematicamente pode ser expressa pela seguinte equação. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ou ainda, a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, gente, a capacidade térmica, ela tem a grandeza física capacidade térmica, tem como unidade padrão no Sistema Internacional de Unidade o joule de energia dividido pela variação de temperatura. Então, a unidade padrão de quantidade de calor no SI é o joule, e a variação de temperatura, a gente viu que a temperatura no SI é medida em Kelvin. Então, eu vou ter joule por Kelvin. Porém, a gente tem a unidade mais usual, que é a caloria por grau Celsius, certo? Sabendo que, como eu disse, uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, basicamente, a gente vai arredondar isso aqui para 4,2 para facilitar as nossas contas quando necessário, ok? Então, vamos para a gente fixar melhor esses conceitozinhos básicos que a gente viu aí sobre quantidade de calor, capacidade térmica. A gente vai fazer um exemplozinho para a gente fixar melhor essas definições, ok? Então, gente, nós temos aqui, primeira coisa para a gente resolver questões que envolvam cálculos, a primeira coisa que a gente deve fazer é ler com atenção e retirar as informações contidas nesta questão, ok? Então, nós temos aqui, ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. Determine a capacidade térmica deste corpo. Então, gente, vamos retirar as informações que esta questão nos traz. Nós temos aqui uma informação, 300 calorias, 50 graus Celsius, a segunda informação, e a terceira informação é o que ele quer, capacidade térmica, certo? Então, vamos retirar os dados da questão, Primeiro, a quantidade de calor que esse corpo recebe, ou seja, ao fornecer 300 calorias, então 300 calorias. Temos a variação de temperatura que o corpo vai sofrer de 50 graus Celsius. E temos ainda a terceira informação, que é a que eu quero encontrar, que é a capacidade térmica. Então, nós acabamos de ver que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Com isso, a gente vai ter que capacidade térmica vai ser igual a quantidade de calor Q, 300 calorias, e a variação de temperatura 50 graus Celsius. Então, eu tenho 300 por 50 graus Celsius.
que vai me dar uma capacidade térmica de 6 calorias por grau Celsius. Ou seja, a cada grau Celsius, esse corpo vai aumentar 6 calorias. Ok? Então, gente, a gente finaliza por aqui essa nossa primeira aula falando sobre calorimetria, mas a gente volta daqui a pouco com a segunda parte, ok? Então não se esqueçam de curtir lá o canal, se inscrever e compartilhar com os amigos, ok? Até daqui a pouco.